Stephen Hawking, Jane Goodall, Marie Curie, Albert Einstein. A história da ciência está repleta de cientistas que mudaram a forma como vemos o mundo. Mas a ciência não se faz apenas pelos cientistas. Há também muitos cidadãos anónimos que todos os dias os ajudam a entender os fenómenos do mundo, catapultando a humanidade para o progresso científico. Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre ciência cidadã. Chama-se Christmas Bird Count e é um censo anual de aves conduzido por cidadãos que voluntariamente observam espécies de aves e registram os seus movimentos migratórios durante a época de inverno nos Estados Unidos. Os dados recolhidos são entregues aos cientistas profissionais que os utilizam para monitorizar o comportamento das espécies ao longo dos anos. Este projeto decorre há mais de 100 anos e é o mais antigo projeto de ciência cidadã ou ciência participativa. Um pouco por todo o mundo, cidadãos e cientistas juntam-se para produzir conhecimento científico e compreender o mundo que nos rodeia. Desde recolher dados, analisar informações e formular questões, são inúmeros os projetos que juntam cidadãos e cientistas num objetivo comum: produzir conhecimento. Fomos falar com alguns investigadores para perceber quais são, afinal, os benefícios desta colaboração. A participação do cidadão comum nestes projetos científicos é conhecido como ciência cidadã e envolve uma colaboração ativa do cidadão que não é especialista nestes processos científicos. Pode ser visto de vários prismas. Vamos centrar apenas naquele que eu considero mais relevante, que é o mais usual, que é a parte mais sensorial, ou seja, citizen sense. O cidadão, ao recolher os dados, temos desde logo um volume de dados muito maior, temos uma abrangência geográfica muito superior, vamos ter certamente um prazo de recolha de dados também superior e uma redução nos custos associados a essa mesma recolha, comparativamente com os custos associados à recolha pelos especialistas. Há muitos dados que são extremamente difíceis de recolher, porque eles ocorrem numa localização específica, num período de tempo muito curto e, portanto, os cidadãos, na sua prática diária, podem, assim, ajudar as equipas científicas a recolher esses dados. Por outro lado, nós, como investigadores, podemos tentar olhar para a realidade à nossa volta e tentar identificar alguns problemas, mas conseguimos aprimorar essas nossas questões de investigação, quais são esses problemas, se falarmos com os cidadãos no geral, que são aqueles que experienciam esse tipo de problemas no seu dia-a-dia e mais facilmente chegamos a um conjunto de problemas que queremos estudar mais adequado ou mais próximo daquilo que é a realidade. Em todo o mundo, pessoas de todas as idades envolvem-se no processo científico através de projetos que juntam voluntários e cientistas. Muitos desses projetos de ciência participativa decorrem em escolas com a ajuda dos estudantes cientistas. Smart School Lab e CARE são dois projetos que estão a permitir aos mais novos contribuir para o processo científico. No primeiro, os alunos estudam padrões e recolhem o lixo das praias num trabalho conjunto com a autarquia local. Já o projeto CARE tem colocado os mais novos a monitorizar as espécies de invertebrados da Ria de Aveiro para depois enviar os dados aos cientistas e às autoridades locais. Manuel Santos e Roberto Martins falam-nos sobre estes projetos. O Smart School Lab foi implementado no agrupamento de escolas da Gafém da Nazaré em 2018. Centra a sua atuação em Smart Cities e Smart Schools, onde escola e município trabalham colaborativamente e aprendem com estratégias de ciência cidadã. Em termos de projetos que o Smart School Lab potenciou para a cidadania participativa, temos a questão da Praia da Barra e da Costa Nova, com recolha de lixo georreferenciado, com fotografias a partir de tipologias definidas pela Câmara Municipal de Ilha, cujos dados foram fornecidos à Câmara para serem trabalhados. Neste caso, foi pedido à escola para fazer uma recolha de lixo e os alunos criaram recursos que permitiam que fosse feita essa georreferenciação com registro fotográfico do lixo que estava a ser
apanhado pelos alunos, permitiu que a própria Câmara trabalhasse estes padrões, percebesse quais as tipologias que surgem mais, quais os locais onde surgem mais estas tipologias e para poderem solucionar esses mesmos problemas. E, de certa forma, os alunos, enquanto cientistas, estão a analisar estes dados em contexto de sala de aula e estão a perceber o porquê também desses mesmos problemas. E certamente que há uma tomada de consciência por parte dos alunos e uma responsabilização também nos seus próprios atos. O projeto CARE é um projeto que envolve 6 universidades europeias, incluindo a Universidade de Aveiro. Foi criado no sentido de dinamizar a utilização da ciência cidadã para resolver desafios societais, nomeadamente os que são relacionados com o ambiente. Este projeto visa aumentar a preocupação ambiental nos cidadãos à volta das cidades europeias deste consórcio e, para isso, nós desenhamos 4 grandes pilotos dentro do projeto, a saber, qualidade do ar, qualidade da água, as questões relacionadas com o reaproveitamento de resíduos que geramos durante desperdícios alimentares e, finalmente, e não menos importante, as questões da perda de biodiversidade. Nós conseguimos mobilizar centenas de estudantes de várias escolas da região de Aveiro. Eles deslocaram-se regularmente ao Canal de Mira para monitorizar a progressão ou a proliferação de uma espécie invasora chamada Arnícola marina, mais conhecida como cagão entre os pescadores, e essa espécie foi monitorizada regularmente, em que os estudantes puderam deslocar-se ao local e verificar qual era a densidade da espécie, se estava presente ou não, e descobrimos, por exemplo, que a espécie proliferou de tal forma que neste momento já se encontra em frente à praia do Arião, o que foi bastante surpreendente para nós biólogos. Eles foram ao campo, recolheram um conjunto enorme de dados, também os trataram e nós o que estamos a fazer é validar a informação através das fotografias que eles recolheram no campo, que foram previamente georreferenciadas, colocadas data e hora para nós podermos validar essa mesma informação. Com a validação dessa informação, o que nós, cientistas profissionais, iremos fazer será analisar os dados de uma forma mais coerente para os transformar em conhecimento científico. Mas também podemos produzir ciência nos nossos momentos de lazer e passeio. A aplicação BiciZen permite que qualquer cidadão que ande de bicicleta possa partilhar dados sobre o estacionamento de bicicletas, roubos e dicas de segurança ou obstáculos, fornecendo informações para melhorar infraestruturas de ciclismo. E nos passeios pela natureza também é possível contribuir para se conhecer melhor populações ameaçadas, como é o caso da vaca loura, o maior escaravelho da Europa. Onde vivem estes insetos essenciais à saúde das florestas? Quantos são? E se pudéssemos ajudar os cientistas a salvar esta espécie? Paulo Batista e Milene Matos falam-nos sobre os seus projetos e de como os nossos dados estão a contribuir para melhorar estilos de vida e salvar espécies. O projeto BiciZen trata dos problemas da comunidade de ciclistas ou de utilizadores de bicicleta e pela constatação que muitas vezes as experiências individuais desses utilizadores da bicicleta têm uma série de problemas que são difíceis de identificar e de reportar de uma forma estruturada, integrada e partilhada entre todos os utilizadores, com os cidadãos no geral, para perceberem as dificuldades da utilização da bicicleta e também com os decisores que podem, de alguma forma, intervir na resolução desse tipo de problemas. O projeto foi criado no âmbito deste conceito de ciência cidadã, procurando envolver os cidadãos, quer na agenda de investigação, na definição de quais são estes problemas, de quais são os problemas que nós devemos recolher e também de como é que os devemos recolher. Todos aqueles que utilizamos bicicleta muitas vezes deparamos com problemas, por exemplo, na infraestrutura, na via ciclável. Uma obstrução de via, seja por um carro, seja por um pedaço de madeira de uma árvore que caiu, por exemplo, na via. Esse processo ocorre numa dada localização e num dado período de tempo muito curto, ou seja, para a equipa de investigação seria muito difícil recolher este tipo de informação de forma sistemática e, portanto, envolvendo os cidadãos, eles na sua prática diária, ao depararem-se com este tipo de problemas, podem reportá-lo, podem partilhá-lo, não só com outros ciclistas, como também com a equipa de investigação. Recolhendo estes dados do maior número de utilizadores de bicicleta possível, conseguimos ter uma percepção mais objetiva e mais precisa daquilo que são os problemas, este tipo de problema em concreto e onde é que eles ocorrem. A vaca loura
é um escaravelho muito icónico, com uma fisionomia muito particular, em que os machos têm umas mandíbulas muito proeminentes, tornando essa espécie muito fácil de ser identificada. E é um escaravelho da família dos lucanídeos, família essa que depende da existência de madeira morta. Por causa da sua dependência nos estados larvares da madeira morta, da qual se alimenta, está muito associada a florestas, principalmente florestas de carvalho. Em toda a sua área de distribuição, que inclui grande parte do continente europeu, as florestas de carvalho têm regredido e, como tal, também estes escaravelhos têm desaparecido ou têm estado em declínio. Como não se sabia exatamente o ponto de situação destes escaravelhos, precisávamos de reforços e, portanto, nasceu assim o projeto Vacaloura.pt. É um projeto que conta com uma equipa multidisciplinar. Criaram este projeto 100% voluntário, ou seja, nunca houve um financiamento para o pôr em funcionamento, pedindo também às pessoas que voluntariamente participassem registando os avistamentos destas espécies. Foi desenvolvido um aplicativo para telemóveis, onde as pessoas, quando avistavam um destes escaravelhos, enviavam uma fotografia com as condições do avistamento, por exemplo, o habitat, se foi a hora do dia, quantos indivíduos eram, se era macho, fêmea e a espécie. Essa fotografia era validada em bastidores por nós, investigadores, e isso permitiu atualmente que tenhamos, para a Vacaloura, quadruplicado a área de ocorrência conhecida. E para dar uma ordem de grandeza, 95% dos registros atualmente conhecidos em Portugal para estas espécies provêm da ciência cidadã. Posteriormente ao mero registro das observações feitas, as pessoas foram também convidadas em iniciativas de educação ambiental a tornarem-se embaixadoras do projeto Vacaloura. E esse convite ainda está aberto, qualquer pessoa pode ser embaixador e esta figura de embaixador tem várias dimensões. Podem continuar os registros, podem partilhar informação e também temos kits disponíveis para a educação ambiental nas suas comunidades, nas suas famílias ou professores que queiram adotar atividades sobre a Vacaloura em escolas. E as pessoas podem também criar abrigos para estes escaravelhos dependentes da madeira morta que podem colocar no seu quintal, no seu terreno e continuar estas ações a uma escala um pouco maior, mais ativa e mais participativa para dar condições de habitabilidade, digamos assim, nas suas propriedades privadas para estes escaravelhos também. Sabias que não é necessário possuir um profundo conhecimento em física, matemática ou astronomia para contribuir para a investigação do espaço? É isso que vários projetos de ciência participativa têm possibilitado ao longo das últimas décadas. Uma das iniciativas mais notáveis é o projeto SETI at Home, que tinha como objetivo a procura por sinais de inteligência fora da Terra. Entre 1999 e 2020, investigadores da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, contaram com a ajuda de mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo para analisar mais de 10 mil milhões de sinais registados através de um radiotelescópio. A participação era muito simples. Voluntários cediam o tempo livre dos seus computadores pessoais para que o sistema pudesse processar a enorme quantidade de dados recolhida. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, é também uma grande impulsionadora da participação dos cidadãos na ciência e atualmente dinamiza 25 projetos abertos para a colaboração de qualquer pessoa com acesso à internet. É possível contribuir na análise de imagens de galáxias ou até mesmo no mapeamento de florestas de algas gigantes através de fotos capturadas por satélites. A sociedade pode beneficiar desta simbiose entre investigadores e o cidadão comum, porque não só o investigador, ao envolver os cidadãos, leva práticas científicas para os cidadãos, não é? Ou seja, há uma espécie de educação científica, não é? Do método científico para a resolução de problemas. Por outro lado, também para os investigadores permite-nos ou oferece-nos uma fonte de informação ou um conjunto de fontes de informação que de outra forma não teríamos acesso. O envolvimento de cidadãos em projetos científicos é fundamental por vários motivos. Primeiro, porque as universidades necessitam de se aproximar da sociedade. Por outro lado, por uma questão de transparência e de prestação de contas. Assim, os cidadãos podem saber de que forma é que os nossos impostos são utilizados para gerar ciência. Por outro lado, também porque conseguimos empoderar a sociedade. De que forma? Quando os cidadãos
produzem dados científicos connosco, portanto, de uma forma colaborativa e de forma ativa, os cidadãos poderão ficar com um conjunto de informações. Essa informação é depois transformada em conhecimento científico e os cientistas cidadãos acabam por ser reconhecidos como um manancial de informação que depois poderá ajudar-nos e ajudá-los também a eles a criar um enorme conjunto de informações que serão importantes para a tomada de decisões políticas. No fundo, estando o cidadão envolvido nesta análise dos dados, fica mais informado para uma tomada de decisão futura. Estamos a educar o cidadão para os processos científicos. A participação dos cidadãos na ciência tem permitido fazer experiências em larga escala, acelerar os processos de investigação e fazê-lo a partir de qualquer parte do mundo. Através de observações, dados e conclusões, a ciência participativa tem-nos colocado a todos mais próximos das respostas aos desafios globais. Afinal, a ciência é de todos e para todos. Por hoje e por esta temporada de Uau Ciência Sem Limites é tudo. Em nome de toda a equipa agradeço terem estado desse lado e não se esqueçam que a ciência não tem limites.